Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Neves e agora nós vamos começar com algumas dicas de matemática e raciocínio lógico para o concurso da Alep. O edital ainda não saiu, mas existem grandes especulações de que a banca organizadora seja a FGV ou a FCC, certo? Então, baseando aí no que a FCC normalmente tem cobrado nos seus últimos concursos e a FGV também, né, de concursos de assembleias legislativas, nós vamos agora resolver algumas questões e dar algumas dicas sobre a teoria também, certo? Do conteúdo programático de matemática e raciocínio lógico, sempre focando nessas duas bancas. Nesse nosso primeiro vídeo nós vamos trabalhar um pouquinho sobre equivalências lógicas com a questãozinha da Fundação Carlos Chagas. Vamos lá. Uma afirmação equivalente à afirmação se bebo, então não dirijo é... Pois bem, veja só, equivalência lógica é um assunto muito importante em qualquer banca, seja ela ESAF, CESP, FCC, FGV, todo mundo gosta de cobrar esse assunto, equivalências lógicas. Aí eu pergunto, o que são proposições equivalentes? Quando é que duas frases são logicamente equivalentes? Falando de uma maneira grosseira, duas proposições são logicamente equivalentes quando elas têm a mesma tabela verdade, certo? Ou, uma maneira mais informal, quando as duas frases querem dizer a mesma coisa. Então, se eu digo assim, eu joguei o lápis foi jogado por mim, é a mesma coisa. Quando uma proposição for verdadeira, a outra também vai ser. Quando uma for falsa, a outra também vai ser. Então, essas duas proposições são logicamente equivalentes. Então, quando é que duas proposições são logicamente equivalentes? Quando elas têm a mesma tabela verdade. Ou seja, quando elas querem dizer a mesma coisa. Quando uma é verdadeira, a outra também é. Quando uma é falsa, a outra também é. Só que existem algumas dicas para você responder questões de equivalências lógicas de uma maneira bem rápida. E eu vou ensinar a primeira dica agora nesse vídeo. Veja só. Sempre que ele der uma proposição composta com o conectivo se então, existem duas proposições lógicas equivalentes que são bem conhecidas. E você precisa saber essas duas, ok? A primeira delas é chamada de contrapositiva. E você constrói assim, negando os dois componentes e trocando a ordem delas, certo? Trocando a ordem dos componentes. Então veja aí na nossa frase o enunciado. Ele disse o seguinte: se bebo, então não dirijo. Nesse caso, o bebo é a minha proposição P e o não dirijo é a minha proposição Q. O que é que ele diz que eu devo fazer para construir essa proposição equivalente? Ele diz que eu tenho que negar esses dois componentes e trocar a ordem. Então, não dirijo vai virar dirijo e vem aqui para frente. E o bebo vai virar não bebo. Ou seja, a equivalente de se bebo, então não dirijo, é se dirijo, então não bebo. E o gabarito está aí na letra E. Outra maneira de construir uma proposição equivalente de uma proposição composta pelo se então é negar o primeiro componente, colocar o conectivo ou e repetir o segundo. Então, o que é que você deve fazer? Nega o primeiro componente, ou seja, o bebo vai virar não bebo. Coloca agora o conectivo ou e repete a segunda frase. O não dirijo, eu repito. Então, uma outra possível resposta para essa questão seria a frase não bebo ou não dirijo, certo? De qualquer forma, o gabarito dessa questão é a letra E, ok? Então, ficamos por aqui com essa dica sobre equivalências lógicas. Um abraço e até a próxima.